Olá, tudo bem com você? Que bom te encontrar para mais uma revisão da lição dos jovens. Hoje é terça-feira, dia 12 de agosto, e o nosso estudo hoje, que faz parte de O Caminho da Vida, mergulha fundo, sabe? Vai direto para uma das noites mais intensas da Bíblia, a noite da Páscoa e aquela saída apressada do Egito. A fonte que a gente está usando hoje explora não só o que aconteceu, os eventos dramáticos, mas tenta entender os porquês, sabe? Por que Deus agiu daquela forma lá em Êxodo? Vamos dar uma olhada nesse juntos. A cena que o texto descreve é, nossa, de tirar o fôlego, né? Israelitas e não só eles. Tinha muitos egípcios e estrangeiros ali no meio, como Êxodo 12, 38 menciona. Todo mundo trancado em casa, já vestido, cajado na mão, prontinho para sair a qualquer momento, logo depois da refeição da Páscoa. Aquela ceia, né? Onde o sangue do cordeiro era a proteção. A tensão devia ser, palpável. E aí, à meia-noite, vem o clímax terrível. A 10ª praga. A morte dos primogênitos egípcios, lá em Êxodo 12, 29, é quase impossível não pensar na inversão trágica daquela ordem anterior do faraó, né? Para matar os meninos israelitas que está lá em Êxodo 1, 22. A fonte faz essa ligação direta. Exatamente. Olha, embora a fonte não coloque assim, como uma vingança direta, olho por olho, ela destaca muito a soberania de Deus sobre a vida e a morte, sabe? Contrastando com a ordem arbitrária do faraó. Mas a questão central que o material levanta é: por que essa demonstração de poder tão avassaladora? E a resposta, segundo a fonte, está no próprio texto bíblico. Deus fala várias vezes, como lá em Êxodo 7:5, o objetivo era que os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Então a libertação era, um meio para um fim maior. Uma declaração de identidade divina. Precisamente. A fonte mostra algo que a gente às vezes esquece, né? As pragas não eram só para libertar Israel. Eram, na verdade, uma confrontação direta. Quase um duelo cósmico entre Yahvé e os deuses do Egito, feito para desmontar toda a estrutura de poder e crença egípcia. Era um desafio público mesmo, a autoridade do faraó e a validade dos deuses dele. Como o Êxodo 7:17 reforça, cada praga, de certa forma, atingia um ponto específico da cosmologia deles. Isso ajuda a entender a reação dos egípcios que vem depois, que é bem surpreendente. Eles não só deixam o povo ir, mas eles imploram para que saiam logo. E ainda dão presentes, ouro, prata, roupas. Tá lá em Êxodo 12, 33 a 36. Parece desespero total, né? Sem dúvida. Era o reconhecimento forçado, né? Pela calamidade de que existia um poder muito maior que o do faraó e dos deuses deles. Mas olha, a fonte também aponta que o propósito de Deus não era só para fora, para os egípcios. Tinha um objetivo interno, para os próprios israelitas, que era crucial. Ah, faz todo sentido. Depois de 400 anos no Egito, né, imersos naquela cultura, naquela religião, eles precisavam de um reset espiritual, digamos assim. Exato. A fonte usa essa ideia de um propósito pedagógico, de ensino. As pragas funcionaram como uma lição bem intensa para ensinar quem Deus realmente era. Isso depois de séculos de possível esquecimento ou mistura de crenças lá no Egito. Textos como Êxodo 10, versículos 1 e 2, mostram Deus falando que fez esses sinais para que os israelitas contassem para as futuras gerações o que ele tinha feito. Era para purificar o povo da idolatria egípcia e para afirmar a identidade deles como povo de Deus. A fonte até usa essa expressão. A escravidão se transformou em adoração, uma mudança radical. E aí, ligando tudo isso, qual seria a mensagem maior que a fonte consegue extrair desses eventos tão duros? Bom, se a gente conecta isso num quadro maior, a fonte sugere uma lição universal, sabe? Sobre as consequências da rebelião contra Deus, que no fim das contas leva à morte. É uma realidade difícil de encarar, claro, mas o argumento que o texto apresenta é que essa dureza toda aponta para a necessidade de uma solução divina ainda maior, o sacrifício de Cristo. A cruz, nessa leitura, revela a profundidade do amor de Deus, que foi até as últimas consequências pelo resgate. E a Páscoa, que foi instituída ali naquela noite com o cordeiro sacrificial,
cujo sangue protegia da morte, ela se torna um símbolo muito poderoso e duradouro desse plano de salvação que percorre toda a Bíblia. Então, o que isso tudo significa para a gente? A análise da fonte nos leva a ver esses eventos do Êxodo não como atos isolados de poder ou só destruição, mas dentro de um contexto bem mais amplo. A revelação da soberania de Deus, a luta direta contra a idolatria, a formação da identidade de um povo e, uau, um prenúncio do plano de salvação. Compreender esses múltiplos propósitos realmente muda a forma como a gente lê essas passagens que são, sim, desafiadoras. Fica a reflexão, então. Como que a lembrança constante do propósito maior por trás das ações de Deus, mesmo aquelas mais difíceis de entender, pode fortalecer a nossa própria caminhada de fé hoje. Até amanhã no próximo estudo. Até mais!